direção numa empresa da ferrovia. E um dia uma correspondência desviou-se, que era para um outro departamento, foi cair na mesa dele. Ele abriu e eram provas de que a empresa estava fraudando o Estado em licenças para conseguir ganhar lucro. E ele pensou e falou assim: olha, isso aqui não é da minha competência, mas no meu lugar, o que faria Jesus? E ele assim, Jesus denunciaria isso. Mas ele sabia que se ele denunciasse a empresa, ele perderia o emprego. Sabe o que ele fez? Ele pediu demissão da empresa, denunciou a empresa e serviu de testemunha no processo contra a empresa com os processos que ele tinha chegado em mãos. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque estes homens se depararam com a possibilidade certeira de perdas se eles resolvessem seguir Jesus fielmente. Mas eles não retrocederam. Assim como Jesus, eles continuaram na sua caminhada. Mas eu vou dizer para você que houve uma revolução dentro daquela igreja por causa daquele desafio que foi operado. Tinha uma moça que cantava muito, mas muito bonito dentro da igreja. E sabe o que aconteceu? Ela tinha uma proposta de viajar aos Estados Unidos cantando no concerto, ficar famosa e ganhar dinheiro. E ela perguntou: Jesus, o que Jesus faria com a minha voz no meu lugar? E um dia, argumentando com a sua mãe, ela disse: mãe, eu acredito que Jesus não sairia por aí para ficar famoso e ganhar dinheiro com a minha voz. E sabe o que ela começou a fazer? Lá naquela cidade existia um bairro pobre que aquela igreja não dava atenção e que tinha um missionário que todo mundo sabia que tinha dificuldade para poder fazer aquela obra. E ela então resolve dedicar a sua voz ao canto naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Ela chegou no culto e ela começou a cantar. E naquela vizinhança era uma barulheira, era cheio de bares, pessoas imundas, sujas, era um bairro feio. Mas quando as pessoas começaram a ouvir aquela voz, que era um culto realizado numa tenda, as pessoas pararam para ouvir. Meu Deus. Aleluia, Deus. E não passou-se muito tempo, irmãos, aquela congregação estava cheia de pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Irmãos, terem uma ideia, o pastor que fez a proposta do desafio, um dia foi convidado pelo missionário para poder pregar lá, porque ele estava rouco. Sabe o que aconteceu quando o pastor chegou na igreja? As pessoas começaram a gritar: fora com ele daqui, tira ele daqui, porque aquele pastor nunca tinha ido na zona pobre da cidade. Era uma igreja de gente de classe média, ele estava acostumado com pessoas finas, de falar de um vocabulário bem apresentado, de roupas bonitas, de posses. E quando ele começou a pregar naquele lugar, as pessoas começaram a gritar e ele não conseguiu pregar. Aí ele disse para aquela moça: volte a cantar. E quando ela começou a cantar, todo mundo entrou em silêncio novamente. E Deus fez uma revolução naquela cidade, irmãos, através daquela igreja, porque eles resolveram olhar para Jesus como alvo da vida. E eu quero propor a você nesta noite, de talvez você começar a redirecionar as atitudes que você toma na sua vida. Porque, irmãos, eu vou dizer para você, não é fácil ser como Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu olho para Pedro nessa história, eu vejo um homem, eu me vejo nessa história. Eu vejo uma mulher, eu vejo você nessa história. Porque a gente tem o costume de, quando vê o sofrimento, a dor e a perda, a gente começa a pegar o atalho, a fugir daquilo que pode nos trazer dano. Mas Deus está dizendo para mim e para você, se nós tivermos a coragem de assumir a posição de viver o sofrimento debaixo da potente mão de Deus, o céu vai se abrir, a glória vai descer, vida vai ser transformada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por que é que a gente foge tanto da cruz, irmão? Por que a gente foge tanto da cruz? A cruz, no primeiro momento, ela sempre parece dolorosa. E eu vou dizer para você, Jesus suportou a maior de todas as dores na cruz do Calvário por mim e por você. Para você ter uma ideia, de vez em quando, a gente, na nossa imaturidade, diz assim: Deus me esqueceu. Você já não ouviu o crente falando assim? Não, irmão, Deus não lembra de mim mais não, Deus me abandonou. Mas a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Isso é a percepção que nós temos no momento da nossa aflição, de agonia, de dificuldade, que Deus nos abandonou. Mas na cruz do Calvário, Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? E diferente de mim e de você,
Deus realmente tinha quebrado o elo com Jesus naquele momento. Porque os meus e os seus pecados recaíram sobre Jesus. E Deus, na sua santidade, teve que se apartar de Cristo para que Cristo, ao receber os nossos pecados, pudesse pagar por eles. E aí você olha aquela circunstância e você diz assim, mas a cruz é dolorosa. Mas a palavra do Senhor diz que no terceiro dia, as mulheres foram no sepulcro. Meu Deus. E chegaram, a pedra estava removida e elas pensaram, quem removeu o corpo do Senhor, quem removeu o corpo do Senhor? E um anjo do Senhor aparece assim, ele não está aqui. Oh, Jesus. Ele ressuscitou como ele foi. Glória a Deus. Deus está dizendo para mim e para você, passe pela cruz. Amém. Porque a ressurreição de Deus vai acontecer na sua Deus chama, aleluia. vida. Porque a ressurreição de Deus vai acontecer na sua vida. Vai chegar o dia em que a veste vai ser purificada, que o canto vai ser entoado, e que, como diz a palavra do Senhor, o vosso riso, o vosso choro se transformará em riso, o vosso pranto se transformará em alegria, e ninguém vai poder tirar a alegria que habitará. Aleluia. Não fique triste, querido. Se você, quando olhou para a história hoje, não se viu no lugar de Jesus, se viu no lugar de Pedro. Porque Deus abunda a sua muita misericórdia para conosco. Amém. Irmãos, você já olhou para alguém que está decepcionado com você? A educação dos dias de hoje não é muito assim, mas antigamente minha mãe falava muito, meu pai, que às vezes quando o pai ficava bravo, ele só dava aquela olhada e o filho já ficava daquele jeito. A palavra do Senhor diz no texto de Mateus que quando o galo cantou, depois de Pedro ter negado a terceira vez, o olhar dele e de Jesus se cruzaram. Quando o olhar de Jesus cruzou com o de Pedro, a palavra do Senhor diz assim, e ele saindo dali chorou amargamente. Irmão, eu não faço ideia, mas deve ter sido uma dor no coração de Pedro. Imagine você, ele olhando para Jesus, chicoteado, que tinha sido esmurrado no rosto por causa dele. E ele vê e saber que ele não teve coragem nem semente de dizer, eu estava com ele. A agonia que foi no coração de Pedro, mas eu imagino o olhar de misericórdia, de ternura de Jesus, olhando para ele e assim, eu estou aqui por ti. Ele passou tudo aquilo, irmão, sabendo que Pedro negaria. Ele passou tudo aquilo sabendo que os discípulos o deixariam. Sabe por que ele passou tudo aquilo? Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Pelo amor que ele tinha e ele tem por mim, por você, ele foi na cruz do Calvário. A gente vai participar hoje do corpo e do sangue de Cristo, que representa o amor dele, que foi entregue por mim e por você na cruz do Calvário. Quando você estiver em meio aos sofrimentos, ao Getsemane, as consequências das falhas da vida, lembre-se disso. O amor dele foi tão grande que ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. E ele já sabia, irmão, dos pecados que você iria cometer. Quando ele olhou para Pedro, ele sabia que Pedro tinha acabado de negá-lo pela terceira vez. Mas ele não retrocedeu. Ele não pensou assim, Pedro, você não merece. Eu vou levantar aqui agora, vou clamar os anjos, vou me colocar de pé diante desses homens e eles vão ver que eu sou Cristo, que eu sou o Senhor. Ele não fez isso. Ele disse assim, Pai, a tua vontade é o do Calvário. É lá que eu vou salvar a humanidade, é lá que está o centro da tua vontade, é para lá que eu vou caminhar. Muitas vezes, como Pedro, a gente foi andando perto de Jesus, mas tem um determinado momento que a gente quer andar um pouquinho de longe. Jesus foi até a cruz, mas Pedro só foi até o sinédrio. Ali ele voltou para trás. Mas, irmãos, Deus chamou a mim e a você para que o amor dele fortaleça a minha e a sua vida. Amém. Sabe o que acontece? Quando Deus lá atrás fala com Pedro, ele disse assim, Pedro, tu vai me negar, mas tem uma coisa, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Irmão, depois de andar 3 anos com Jesus, você ouvir Jesus dizendo assim, olha, tu, quando te converter, ele fortalece teu irmão. Eu tenho uns 15 anos de crente. Ele não foi andando com Jesus, foi andando com gente que não dá nem para chegar perto de Jesus.
E aí você olha para você e diz assim, nossa, tem tanta coisa que eu preciso mudar. Mas quando você olha para você e diz assim, mas ele andou com Jesus 3 anos. Ele andou nas águas. Pedro colocou a mão, paralítico andou, mudo falou, cego enxergou. E Jesus olha para ele assim, ó, você não está convertido, filho. Um dia você vai se converter. Eita. E quando você se converter, fortalece seus irmãos. Aleluia. Estou dizendo isso para os irmãos por 2 motivos. Talvez hoje você esteja na pessoa daquele que ainda não se converteu de verdade. Não que você não ame a Deus, não que você não tenha levantado a sua mão e recebido a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas você ainda está daquele jeito, sabe? Meio lá, meio cá. E Deus está dizendo assim para você, olha, Ele tem um processo na sua vida para desenvolver o processo de conversão. Descansa o teu coração, você vai ser melhor para Deus em nome de Jesus. Você vai ser melhor para o Senhor em nome de Jesus. Você vai ter uma vida de santidade em nome de Jesus. Os dons que Deus te deu vão ser aperfeiçoados para a glória do Senhor. Você vai ser mais amoroso com os pecadores em nome de Jesus. Você vai ser mais humilde pela glória do Senhor. Glória a Deus. Mas talvez você esteja na figura daqueles que já estão convertidos. E na figura daqueles que estão convertidos, eu vou dizer para você, tem que ter paciência com aqueles que ainda estão se convertendo. O texto diz assim, vós que sois fortes, sabeis suportar as fraquezas dos fracos e buscar agradar aos outros e não a si mesmo. Sabe por que eu estou dizendo para você? Porque o dia da conversão de Pedro chegou. A Bíblia não relata isso, mas a história diz que Pedro morreu crucificado. Um dia ele foi até a cruz. Teve um dia que ele passou o caminho todinho, ele não retrocedeu. Talvez você dê umas mancadas até aqui, tem retrocedido, mas Deus diz assim, descansa teu coração. Ele está aqui para fortalecer a tua vida, a tua fé, as tuas convicções e te dar condição de tomar a sua cruz e de seguir, de participar do corpo, do sangue de Jesus e dizer, verdadeiramente o corpo do Senhor é comida e o sangue de Jesus é bebida, porque nós estamos aqui para celebrar a morte do Senhor que Ele fez por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui neste lugar e sermos em Cristo agradáveis a Deus. Deus poder olhar para mim, para você e dizer, eu me agrado com a tua vida, eu me agrado com a tua vida, eu me agrado com a tua vida, porque Cristo remiu a minha vida dos seus pecados, remiu a nossa vida dos nossos pecados para a glória do Senhor. Irmãos, às vezes a gente precisa tomar cuidado com os extremos também, tá? Porque eu estou dizendo para você que você vai ter sofrimento, não adianta correr não, viu? Quando Jesus ora por mim e por você, lá no capítulo 17 de João, diz assim, Pai, eu oro por estes, mas também oro por aqueles que ainda hão de crer em mim. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque às vezes a gente quer que Deus tire a gente do mundo, irmão. Nada de fome, nada de sede. A gente quer comer e não quer engordar. A gente quer assim, os milagres que Deus opera. A gente fala assim, que o nosso carro não quebre, que o nosso filho não fique doente, que na nossa casa ninguém morra, que todo mundo chegue nos 1000 anos, mas a vida não funciona assim. Mas tem uma coisa também, irmão, a vida não é o oposto não, tá? Porque tem gente que prega por aí que servir a Cristo é só sofrimento, irmão. É verdade. Em nome de Jesus, não foi essa a vida que Deus chamou a mim e a você. A Bíblia diz que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito. Você tem que sair daqui com a sua alma leve, se sentindo em paz com Deus, embora a gente tenha conta para pagar amanhã, tenha pessoas com problema na família, tenha gente doente, mas é ter a certeza de que existe um Deus que cuida da minha e da sua vida, porque Ele sempre é por nós na cruz do Calvário. Eu tenho a convicção de que Ele me ama. Sabe o que aquele homem que disse assim, eu não conheço Jesus, escreveu? Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14 em diante, diz assim, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque se sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, quanto a eles é sim, mesmo sendo blasfemados, o nome do Senhor é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus. Jesus está dizendo para mim e para você, descansa o teu coração em Deus. Tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz é difícil, irmão.
Ser caluniado é difícil. Levar as bofetadas é difícil. Carregar a cruz é difícil. E ser crucificado é difícil. Mas Deus está me desafiando e desafiando a você nesta noite a fazermos como aquela igreja. O meu comércio vai ter prejuízo, mas se é assim que Jesus faria, é assim que eu vou fazer. Eu vou perder o meu emprego se eu for crente de verdade, mas se é isso que Deus quer, eu vou perder o meu emprego, mas eu não perco a minha família. Eu vou ser fiel a Ti, Senhor, até o fim, não importa o que aconteça. Eu vou dizer para você com toda certeza da minha alma. A gente vai pisar na bola. Porque vai ter hora que a gente vai ver assim, seguir Jesus ficar pesado demais, a gente vai pegar pela tangente. Mas aí se lembre. Quando ele foi esbofeteado e ele morreu na cruz, ele sabia que a gente ia pisar na bola. Mas ele morreu mesmo assim. Para poder resgatar a minha e a sua vida. E hoje a gente vai participar dessa ceia e lembrar que o amor dele é maior. Como diz a palavra do Senhor, quem nos separará do amor de Cristo? A altura, a profundidade, a altura, a largueza, a tribulação, a potestade. Nada nos poderá nos separar do amor de Cristo Jesus nosso Senhor, querido. Acredite nisso. Nada pode nos separar do amor de Cristo nosso Senhor, que morreu lá na cruz por mim e por você. Se você crê nisso, adore e exalte o nome. Aleluia!